Bom dia, tudo bem, nono ano? Olha só, eu adaptei aqui a minha porta branca que dá para apagar, tá? E vou utilizá-la como um quadro. O quadro de giz eu não posso ficar usando porque eu tenho alergia, tá? Então vamos ver se vai dar certo. Bem, vamos lá. Na página 22, equação de segundo grau incompleta, quando a gente não tem o b. Uma equação de segundo grau completa se dá assim, ó. A x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, aqui a gente tem o coeficiente A, B e C. Bem, então uma equação incompleta é quando não tem o B, significa que o B é igual a zero. Mas eu continuo tendo uma equação do segundo grau. Então, vamos lá entender. Olha só, o artista brasileiro Eduardo Cobra é considerado um dos maiores muralistas da atualidade. Ele vem ganhando destaque desde 2007 com o projeto Muro das Memórias, no qual retratou cenas antigas da cidade de São Paulo. Cobra é autor de mais de 500 obras espalhadas pelas ruas do Brasil e de outros 17 países. Bem, a pintura Imagine foi inspirada no cantor John Lennon, considerando que o artista Cobra tem usado uma superfície de 256 metros quadrados, com formato similar a de um quadrado, para criar essa obra, podemos escrever a equação do segundo grau. Então, a gente pode escrever x ao quadrado igual a 256. Bem, em que x aqui é o lado desse quadrado. E como a área se dá através de x vezes x, então eu posso escrever como x ao quadrado. Bem, letra A. Quais números elevados ao quadrado resultam em 256? Bem, a gente pode fazer por tentativa. 15 vezes 15, 225. Então, tem que ser maior que 15. Então, vai ser o 16. 16 vezes 16, 256. Ou menos 16. Porque menos 16 vezes ele mesmo vai também dar 256. Então, aqui, ó, na letra A, nós temos duas alternativas, que são o 16 e o menos 16, tá? Que se nós substituirmos o 16 ou o menos 16 no valor de x, nós vamos encontrar aqui 256. Bem, na letra B, entre as respostas que nós encontramos, qual indica a medida dos lados dessa superfície quadrada? Bem, quem indica aqui vai ser só a resposta positiva. Então, o número 16, porque não tem como ter uma medida negativa. Então, ó, menos 16 não serve. Bem, depois de resolver uma equação, é importante analisar se todos os valores encontrados satisfazem o problema. Foi o caso que nós fizemos aqui. Nesse exemplo, a equação x ao quadrado igual a 256 apresenta duas raízes. Porém, como o problema trata das medidas dos lados de um painel, devemos considerar apenas a raiz cujo valor é maior do que zero. Então, o valor positivo nessa situação. Bem, vamos aí a um outro exemplo, uma equação aí do segundo grau em que x é igual a 144. Então, vou apagar aqui. Então, vamos lá. Bem, olha só. X ao quadrado é igual a 144, certo? Então, vamos lá. Quais números elevados ao quadrado resultam em 144? 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. Então, nós temos aí o 12 positivo ou... Então, vou chamar de x1 o 12 positivo e de x2 o menos 12. Porque também
Menos 12 elevado ao quadrado dá 144. Bem, vamos lá. A gente pode também fazer a operação inversa para descobrir o 12. Aí, e o menos 12. Como? Se eu sei que uma potenciação, a operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, é a raiz quadrada. Então, a gente pode fazer assim, ó. X é igual. Eu passo esse 2, esse expoente, como uma raiz para o outro lado. Só que eu tenho duas respostas. Então, eu vou colocar, ó, mais ou menos. Lembram disso? Raiz de 144. X é igual a mais ou menos 12 aí. Então, eu vou ter x1 igual a 12 e x2 igual a menos 12, ok? Bem, vamos aí utilizar essa ideia para resolver algumas outras equações aí. Então, vamos lá. Bem, olha só. Eu tenho aí a equação menos 4x ao quadrado mais 3 igual a zero. Bem, a gente sabe resolver uma equação básica de primeiro grau, ok? E a gente vai usar praticamente esse raciocínio também para utilizar, para encontrar essa solução. Então, vamos lá. O primeiro passo é transferir para o outro lado da igualdade, para o segundo membro, o termo que está aqui sozinho, que não tem nenhuma parte literal, com a sua operação inversa. Então, mais 3 vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos 4x ao quadrado igual a menos 3. Não há necessidade de repetir o zero. Bem, como aqui eu tenho negativo em ambos os lados, eu posso multiplicar por menos 1. E eu vou ter aí essa resposta agora aqui, ó. Essa equação vai ficar positiva. 4x ao quadrado igual a 3. Bem, agora nós temos que passar o 4 para o outro lado. Como aqui ele está multiplicando com essa parte literal, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 3 quartos. E agora, eu vou fazer o expoente. Se aqui é uma potenciação, quando eu jogo para o outro lado, eu vou ter a operação inversa aí. Então, vai ser, no caso, a raiz quadrada. Lembrando que são duas respostas, porque é x ao quadrado. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 3 quartos aí. Bem, raiz de 3 não tem como efetuar, mas dá para efetuar a raiz de 4. Então, eu posso escrever assim, ó, mais ou menos raiz de 3 sobre raiz de 4. X é igual a mais ou menos raiz de 3, raiz de 4 dá 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Esse é um jeitinho que nós podemos aí efetuar. Então, eu vou chamar de x1, a operação aqui do resultado positivo, e x2, o resultado negativo. Então, eu tenho duas raízes aí, mais raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2, ok? Bem, continuando na página 24 aí, vamos lá. Nós temos uma nova equação. Deixa aqui. Bem, o que que acontece? Agora eu tenho 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. O raciocínio é o mesmo. Eu vou passar esse menos 8 para o outro lado com o sinal trocado. Então, ó, ele vem para cá com o sinal trocado, ok? Então, vai ficar 2x ao quadrado. Se aqui é menos 8, vem para o segundo membro positivo, ok? Agora, eu vou passar o 2 para cá dividindo. X ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 4. Agora, eu tenho que fazer, ó, o expoente, ok?
Vamos lembrar que são duas respostas, tá, nono ano? Então, eu vou fazer a operação inversa, a raiz quadrada. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, mais ou menos 2. x1 é 2 positivo e x2, é assim que eu costumo chamar, tá? Vai ser menos 2. Então, essas são as duas raízes dessa equação de segundo grau. Se eu fizer a substituição do 2 aqui, ó, vai zerar. Então, significa que ela é verdadeira. Assim também se eu fizer a substituição do menos 2 na equação, ok? Ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 tira 8, 0. Então, a gente consegue provar que a solução aí, essas raízes são verdadeiras. Bem, vamos lá. Continuando aí, nono ano. Vamos lá. Continuando aí na página, nós temos aqui também uma perguntinha aí. Qual número real elevado ao quadrado que resulta em menos 2? Porque nós temos essa equaçãozinha do lado aí, ó. X ao quadrado mais 2 igual a 0. X ao quadrado igual a menos 2. Nesse caso, não tem nenhum número elevado ao quadrado, nenhum número no campo dos reais, no conjunto dos reais, que aí elevado ao quadrado resulte em menos 2. Então, não há um número real, ok? Bem, quando a equação não admite um número real, de modo que torne a igualdade verdadeira, dizemos então que ela não apresenta solução, ok? E aí, nós temos a equação do segundo grau incompleta quando não tem o C, que é o termo independente. Bem, quando C é igual a 0. Seguindo aí o livro, vamos lá. Dolores tem uma escola de flamenco, dança típica da Espanha. Ela contratou um marceneiro para construir 2 tablados de madeira, um com a superfície superior de formato quadrado e outro com formato retangular, ambos com a mesma área. Observe a figura vista aí superior desses tablados, com medidas em metros. Bem, eu tenho o quadrado que tem a medida x, então a área vai ser x ao quadrado. E esse tablado retangular, comprimento tem 2x e aí a altura tem 3. Então, a área vai ser 6x, ok? E foi falado aqui no enunciado que a área do quadrado é igual à área do retângulo. Então, eu posso igualar x ao quadrado igual à área aqui do retângulo, que é 6x. Bem, vamos descobrir quais raízes são aí soluções para essa equação. O primeiro passo, ó, é colocar essa igualdade igual a 0. Então, eu vou passar esse 6x para o primeiro membro com sinal trocado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x igual a 0. Observem aqui que nós não temos o C. Eu tenho o A, que é 1, o B, que é menos 6, e o C, que é 0. Então, é uma equação incompleta, mas conseguimos resolver normalmente. Bem, um jeito de fazer é através da fatoração, colocar o termo comum em evidência. E nesse caso, o termo comum em evidência que podemos colocar é o x. Então, x em evidência, entre parênteses aí, que letrinha multiplicada por x dá x ao quadrado? Ele mesmo. Quem multiplicado por x vai dar menos 6x? Menos 6. Igual a 0. Bem, aí o que acontece?
Feito isso, nós temos que esse x aqui vai ser igual a zero. E agora eu vou pegar a parte do parêntese, x menos 6, e vou igualar a zero. Então, o x1 já é zero. O x2 eu estou descobrindo aqui. O menos 6 agora eu passo para o outro lado, x igual a 6. Então, as duas soluções, as duas raízes aqui nessa situação é o 0 e o 6, tá? Bem, agora nós temos um outro exemplo na página 25 aí, ok? Agora são dois tablados também. E que... perdão, continua sendo o mesmo tablado, tá? Embaixo aí que nós temos mais um exemplo. É 2m ao quadrado menos m igual a zero. Vamos lá. Então, eu vou colocar em evidência aqui o m, que aparece aqui, nas duas situações. Então, vai ficar aqui 2m, e aqui, ó, que número multiplicado por m que dá menos m? É o menos 1, igual a zero. Esse m aqui, ó, vai ser zero, que é o m1. E agora eu tenho que pegar quem tá dentro do parêntese e igualar a zero para descobrir o m2. Então, primeiro passo é passar um 1 para lá com o sinal trocado. M é igual a 1 meio. Então, essas são as duas soluções. M igual a 0 e M igual a 1 meio. Bem, logo abaixo nós temos o exercício aí da página 25 para poder resolver, do 1 ao 4, tá bom? Beijinho!